com Deus. Esse é outro ponto que é muito místico, muitas das vezes. Algumas pessoas, elas acreditam que Deus, ele só vai falar na igreja, ou então ele só vai falar, ou então eu só posso me comunicar com ele quando eu estiver de joelhos. Olha, irmãos, quando eu estou no carro, quando eu estou assim na rua, eu vou orando, às vezes eu estou na esteira correndo, eu estou falando com Deus, eu ando com Deus. A Bíblia diz que Enoque, ele andava com Deus e Deus arrebatou Enoque, porque ele tinha convivência diária com Deus, ele andava com o Senhor, com o Salvador. E quem anda com Deus, irmãos, vai presenciar aquilo que Deus faz. Preste atenção aqui para mim. O que Deus faz? A Bíblia diz que Deus, ele se manifesta através de prodígios, sinais e maravilhas no meio do seu povo. Se você quer conhecer a Deus de verdade e andar com Ele de verdade, você tem que entender que o Senhor, que o Espírito Santo é o nosso Consolador, Ele está no nosso lado, Ele é o nosso companheiro, Ele é o nosso amigo e Ele anda conosco. Agora, se você quer andar na frente do Espírito Santo, o Espírito Santo andar atrás de você é outra coisa. Esse caminhar e esse andar com Deus, ele mostra experiências profundas. Eu nunca esqueço, irmãos, do dia que eu me batizei, que foi a inauguração desse batistério. Foi marcante para a igreja isso. Eu saí daqui e eu fiquei ali na casa de um amigo meu, escorado assim num porte e tal, falando tal de Deus com ele. E de repente eu vi um senhor vindo bem longe mesmo. Sabe, Deus falou comigo e eu não entendi. Essa foi a primeira vez que eu escutei a voz de Deus. E Deus falou assim para mim: pergunta para esse homem por que ele está desviado. Eu falei, como? Eu não conheço esse homem, eu nunca vi, mas porre. E como é que eu vou fazer isso? E essa voz pergunta. Toda vez que ele chegava perto, o negócio aumentava mais. Meu Deus, foi algo que foi incomodando assim, né? Até o ponto de falei assim: Senhor, por favor, vem aqui. Com todo respeito, eu estou aqui, mas eu acho que Deus falou comigo. Eu falei assim mesmo, eu acho. Sabe, se eu estiver errado, me perdoe, mas eu estou aqui, aí eu escutei uma voz agora, fui bem claro com ele. E a voz mandou perguntar para ti, por que tu se desviou da igreja? Nossa, esse senhor, ele baixou assim. E quando ele levantou, ele estava chorando muito. Estava chorando bastante. E ele falou assim: tu conheces o pastor Lorival? Eu falei, conheço, ele é o pastor da minha igreja. Aí ele falou assim: eu era obreiro da igreja dele lá no Bengui. E eu desviei, eu estou aqui, perdi minha família. E a partir desse dia eu comecei a me firmar. E quando vinha uma dificuldade, quando vinha uma tentação, eu começava a me apoiar nas experiências que eu passei a ter diante de Deus. Você tem experiências com Deus? Pessoas que não têm experiências de ver milagres e sinais de Deus na sua frente, ou que você mesmo provocou, não vão se firmar em momentos de dificuldade. Eu nunca me esqueço, irmãos, porque eu era alguém muito incrédulo. Eu fiquei quase um ano na igreja lendo a Bíblia para ver se o pastor pegava errado. Aconteceu que eu li a Bíblia toda quase logo e vi que ele estava certo e me converti. E quando eu me converti, eu já sabia muita coisa. E o que foi que aconteceu eu criei em partes. A igreja que eu frequentava, que eu me converti, que foi a Assembleia de Deus, ela era uma igreja que não tinha muitos sinais de questão de cura e manifestação de espíritos malignos. E eu via isso muitas das vezes, não que eles não tenham autoridade, é porque não tem reuniões específicas para isso. E eu via essa questão de manifestação de demônios na televisão, né? E eu escutava falar, e eu falava assim, não, eu não acredito nisso. E eu falei para o líder de célula, porque eu não acreditava nisso. E ele era obreiro da igreja, ele era experiente nisso, e ele me falou, com certeza existe.
Aí eu falei, só quando eu ver. Assim, falei assim mesmo para ele, só quando eu ver, eu quero ver. E eu, na célula e tudo mais, levei um convidado. Aconteceu que o cara se entortou lá na célula. Ele orou, né? E o cara entortou. Eu falei, nossa. E ele falou assim, quem vai expulsar esse demônio vai ser tu. Eu falei, eu? E eu comecei já a ficar com medo, né? Porque eu nunca tinha visto, né? Tortou de meu amigo, né? Tinha convidado ele. E ele falou assim, olha, vamos entrevistar. Ele já voltou a falar, vamos entrevistar o demônio. E ele começou a mandar eu perguntar as coisas. Por que tu veio nessa vida? Eu vim para destruir ele. Começou a falar aquelas coisas. Não vai ficar com medo, irmão. Vai dormir. Aí comecei a perguntar para ele. Ele começou a me responder. Aí começou a falar as coisas. Ele falou assim, olha, tu tem poder, a tua boca tem poder. Eu falei, é? Ele falou, fala para ele ficar amarrado. Eu falei, tá amarrado. Aí ele colocou a mão para trás. Falei, nossa. Aí eu me empolguei, comecei a me empolgar. Colocou a mão para trás. Aí eu falei, aí ele falou, queima ele. Eu falei, como é isso? Ele falou, tua boca tem poder, queima ele, que ele é espiritual. Aí ele falou assim, queima em nome de Jesus. Aí ele, Aí eu comecei, queima. Aí queima. Aí eu falei, nossa. Aí eu fiquei empolgado. Aí eu comecei a ficar empolgado. Aí queimei lá ele todo. Ele falou assim, fica de joelho, manda ele ficar de joelho. Aí eu falei, fica de joelho. Ele falou, mas tem que ser no nome de Jesus. Fica de joelho em nome de Jesus. Aí ele, pá. Aí eu fiquei empolgado, né? Eu falei, meu Deus, que poder é esse? Isso foi uma experiência para mim, né? Então, aí o que foi que aconteceu? Ele falou, continua. Continua. Agora tu tem que expulsar ele. Olha como o nome de Jesus ele tem poder. Tenta expulsar isso em qualquer outro nome. Aí comecei a falar, olha, sai no nome dele, sai no nome do fulano. E começava a achar graça com um ar de, de cinismo, assim, sabe? Aí ele falou, agora manda ele sair no nome de Jesus, porque o nome de Jesus tem poder. Eu falei, pode sair em o nome de Jesus. Aí ele foi embora. Depois disso eu me senti como se eu fosse o Goku, com aquele poder na mão. Aí eu falei assim, nossa, eu tenho autoridade, eu tenho poder. Aí eu me empolguei. Aí depois eu comecei a ter outras experiências com Deus. E algumas pessoas começaram a, de repente, na escola, falar para mim, faça silêncio, que Jesus não era verdadeiro, que Ele não era o Salvador. Mas aquela experiência ali me mostrou que aquele espírito maligno, ele só saiu pelo nome de Jesus. Aquilo me firmou, aquilo trouxe para mim base, aquilo me trouxe consolo. Eu comecei a ver, nossa, Deus é poderoso. Eu comecei a ter temor. Eu falei, se eu viver em pecado, um espírito maligno desse pode entrar em mim. Aí eu comecei a viver da forma certa. Eu comecei a andar pela fé. E tem um pastor aqui da igreja que ele é tão mau, irmãos, que ele só expulsa os demônios com o anjo com a espada. Ele falou, vara ele com a espada. E o anjo, ele grita, é uma coisa espiritual mesmo, irmãos, isso é experiências. Andar com Deus traz isso para a nossa vida, irmãos, pelo amor de Deus. Entenda isso. Um outro princípio que nós precisamos entender para termos experiências com Deus é o sacrifício. O sacrifício é algo poderoso diante de Deus. Eu queria ler um texto com vocês, em 2 Reis, capítulo 7, versículo 4. Segundo livro de Reis. Sete. Perdão, irmão, 2 Crônicas, desculpa. 7, 4.
2 Crônicas 7:4. Olha esse texto, irmãos. Aqui. A gente vai ler alguns versículos aqui. A gente vai falar de sacrifício. Olha aí. 1, 2, 3 e... O rei Salomão ofereceu em sacrifício 22.000 bois. Olha a quantidade. 22.000 bois, 120.000 ovelhas. Assim o rei e todo o povo fizeram dedicação ao templo de Deus. Os sacerdotes tomaram seus lugares, bem como os levitas, com os instrumentos musicais do Senhor, feitos pelo rei Davi para adorar o Senhor, cantando: o seu amor dura para sempre. No outro lado, de frente para os levitas, os sacerdotes tocavam trombetas. Todo o povo estava em pé. Salomão consagrou a parte central do pátio, que estava na frente do templo do Senhor, e ali ofereceu holocaustos e gorduras das ofertas da comunhão, pois o altar de bronze que Salomão tinha construído não comportava os holocaustos, as ofertas e os cereais e as porções de gordura. Diga assim: durante 7 dias, agora deixa que eu leio, Salomão com todo Israel celebrou a festa. Era uma grande multidão vinda, tipo assim, do norte ao sul. No 8º dia, realizaram a assembleia solene. Levaram 7 dias para a dedicação do altar, mais 7 dias, e a festa se prolongou por mais 7 dias. Agora vá até o versículo 14. Diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, eu dos céus ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. E de hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos à oração que será feita neste lugar. Diga amém. Vocês já imaginaram o tamanho do preço do sacrifício que foi pago para que o Senhor viesse tocar naquele povo de uma forma poderosa? Era muito boa, irmãos, era muita ovelha, era muito cereal, era muito grande tudo. Foi um grande sacrifício que foi feito. Hoje a nossa forma de sacrificar não é a mesma de antes. Hoje nós não precisamos mais oferecer nenhum tipo de animal, mas a Bíblia diz que o sacrifício que nós precisamos ter é a nossa vivência, que é o sacrifício vivo, que nós estamos vivos. Deus, Ele quer um sacrifício racional. Só com o sacrifício nós vamos ter também experiências poderosas com Deus. O apóstolo Paulo, ele falou que ele precisava sacrificar. E nós também precisamos sacrificar para recebermos algo. Quando nós estamos num lugar de sacrifício, nós entramos num lugar onde vamos presenciar a glória do Senhor. Esse povo estava reunido em uma festa, sacrificando, e de repente Deus apareceu com a sua voz, e Ele falou assim: eu estou aqui. E se vocês se arrependerem e orarem, esse lugar agora é santificado por causa do sacrifício. Diga assim: a minha vida, ela pode ser um altar que venha fogo do céu. A Bíblia diz que Deus, Ele coloca algo à nossa disposição. A Bíblia está cheia de sacrifícios que manifestam a mão de Deus em favor do povo, em favor de um pedido. A manifestação de experiência com Deus é provada por sacrifício. Qual é o preço do seu sacrifício? O que você tem feito de sacrifício para agradar o Senhor?